Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à Semana do CS edição 2024. Eu e todo o time da CS Academy estamos muito felizes por ter você conosco nessa semana que vai elevar o nível da sua carreira a outro patamar. No conteúdo de hoje, você vai ter acesso a uma palestra inédita que foi apresentada durante o Customer Day de 2024. Neste conteúdo, Daphne Costa, que é diretora global de Customer Success na HubSpot, vai te contar como transformar clientes em promotores da sua marca. Não se esqueça que quanto mais você indicar a Semana do CS para seus colegas de trabalho e amigos, mais prêmios da CS Academy você pode ganhar. Imagine só ter 3 meses de acesso ao plano Specialist e assistir à especialização de CS. Aproveite cada minuto deste conteúdo e transforme a sua carreira por meio da educação. Gente, sem mais delongas, então, convido para subir ao palco uma das nossas keynotes, uma pessoa que a gente está muito feliz de trazer diretamente dos Estados Unidos para estar aqui conosco. Essa pessoa que hoje é responsável globalmente pelo sucesso e experiência do cliente na HubSpot. Com vocês, Daphne. Boa tarde, comunidade de Customer Success do Brasil. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, Diego e CS Academy. É a minha primeira palestra em português, então eu vou pedir um favor. Se eu cometer alguma gafe, algum erro, por favor, não me coloque no Twitter, não me coloque no LinkedIn, que eu estou fazendo aqui o meu melhor. Eu trabalhei bastante com o meu melhor amigo ChatGPT para tentar encontrar os termos apropriados em português para trazer aqui para a palestra, mas algumas coisas ficaram realmente em inglês. Então, por favor, não me coloque na internet aí fazendo piada de mim. Meu nome é Daphne Costa Lopes, eu sou diretora global de Customer Success da HubSpot. Eu também tenho um podcast chamado This is Growth, que é um podcast onde eu converso com vários líderes de Customer Success, de Customer Experience, sobre os departamentos deles, os desafios, as oportunidades. E tenho também uma newsletter que chama This is Growth, também é a marca registrada aí, que chega sexta-feira no inbox de todos os leitores. Tem mais de 11 mil profissionais de Customer Success que recebem essa newsletter toda semana. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o meu tópico favorito, Customer-Led Growth. Quando eu entrevisto os meus convidados no podcast, eu sempre começo fazendo uma pergunta. O que é crescimento para você? Eu sempre tenho respostas muito diversas para essa pergunta. Para algumas pessoas, crescimento é aprendizado, crescimento é a próxima vaga na carreira, o próximo emprego. Para outras pessoas é experimentação, tentar coisas novas e continuar evoluindo. Então, essa resposta é sempre muito diversa. Isso também é verdade para negócios. Dependendo do seu modelo de negócio, dependendo da maturidade do seu negócio, crescimento pode significar várias coisas. Mas tem uma coisa que é sempre certa sobre crescimento. Não importa o modelo de negócio, não importa a maturidade. Esses são os clientes. Os clientes estão no coração do crescimento do negócio. Mais cedo, vocês assistiram uma palestra onde tinha um spreadsheet bem detalhado, né, sobre o crescimento de renda mensal. Falava sobre o efeito do churn. E realmente é isso que acontece. Se você tem uma empresa onde você tem uma renda X, sua taxa de crescimento é 15%, mas a sua taxa de churn é 15% também. O que acontece? Você fica com esse gráfico aí, ó, todo ano a mesma coisa. Você não sai do lugar. Então, o crescimento do seu cliente, a retenção e o crescimento do cliente é o que vai impulsionar o seu crescimento. E acaba
tendo o menor teor de atenção da empresa para o cliente, né? A gente bota muita energia na aquisição, a gente bota muita energia no marketing e a gente acaba deixando os clientes como aí o terceiro lugar de investimento, sendo que o cliente é a base de tudo que você faz dentro da sua empresa. Tem um estudo esse ano que saiu na Harvard Business Review que deu uma estatística assim incrível, que eu uso agora sempre, para todas as conversas que eu tenho sobre investimento em Customer Success, que é o crescimento do cliente, a expansão do cliente, é até 25 vezes mais barata do que a aquisição de um novo cliente. Isso foi um estudo que foi feito com milhares de empresas, olhando o CAC, o custo da expansão. Então, assim, o cliente é não só a base do seu crescimento, mas também é seu canal mais eficiente de crescimento. Por quê? Porque você já tem que fazer todas as coisas com aquele cliente de qualquer forma, né? Você já tem aquele cost of retaining the customer, que é, né, todo o investimento que você faz de implementação, de suporte, enfim, você já tem aquele custo, certo? Então, para você fazer um trabalho bem feito, um trabalho que vai criar essa satisfação, criar valor para o cliente, essa reconversão desse cliente acaba sendo muito mais fácil. E eu sempre digo para as pessoas, a gente que está na área de Customer Success, às vezes a gente tem muita empatia, a gente vem e quer fazer o melhor trabalho que a gente quer entregar valor para o cliente, mas eu sempre falo que não é da bondade do coração, a gente não está fazendo isso porque a gente é legal, porque a gente gosta daquele cliente. Pode ter, claro, ali uma veia daquilo, mas a gente está fazendo isso porque é bom para o negócio. Como eu falei, você não cresce se você não investe no seu cliente. Você cresce mais rápido quando você investe no seu cliente. E na HubSpot a gente tem um framework que a gente sempre usa. A gente fala que assim, é uma framework para tomar decisões. E a gente sempre fala que o crescimento do cliente é mais importante do que o crescimento da empresa, que é mais importante do que o crescimento do indivíduo. Por que a gente fala isso? Porque se o nosso cliente cresce, a nossa empresa cresce. E se a nossa empresa cresce, tem mais oportunidades dentro da nossa empresa. E com isso, os nossos funcionários crescem também. Então, se a gente focar no centro com o cliente, o resto fica no lugar. Todos os outros objetivos são alcançados. Mas aí a gente dá uma olhada dentro da empresa e fala assim, nossa, como é que a gente mede o crescimento hoje, o sucesso? Como é que a gente quantifica isso? E tem várias métricas, como eu falei, dependendo da maturidade do seu cliente, dependendo do modelo de negócio, você vai escolher métricas diferentes. Por exemplo, o uso do produto, inicialmente, numa empresa que está começando, pode significar o crescimento, o número de pessoas utilizando. Tem também ativação, né? Quantas pessoas estão ativando seu produto. Tem o Net Revenue Retention, que agora virou uma métrica mesmo, North Star para todo mundo. Número de transações, se você está num e-commerce. Então, assim, tem várias métricas. Muitas delas conectadas com a receita, que, aliás, eu acho muito importante a gente conectar Customer Success com receita, né? Para a gente não entrar nessa tabela de custos da empresa, mas entrar na tabela de geração de renda. Só que eu quero colocar um questionamento aí. Alguém pode ser corajoso aqui com 900 pessoas e me falar o que todas essas métricas que eu coloquei ali na tela têm em comum. Alguém é corajoso para falar? Estou vendo umas caras assim de gente pensando. Todas essas métricas são sobre você, são sobre a sua empresa. O quão eficiente você é no seu crescimento. Nenhuma dessas métricas te fala quão eficiente, quão bom você é em entregar valor para o seu cliente. Você está vivendo a missão da sua empresa? Que a missão da empresa é entregar algum tipo de valor para o cliente. Na HubSpot, por exemplo, a nossa missão é ajudar milhares de negócios a crescerem. Então, a sua empresa também vai ter sua missão. Essas métricas estão te falando se você está entregando esse valor que você promete para o cliente? Não, elas não estão. Elas estão falando sobre você.
E o que acontece quando a gente tem métricas internas? A gente acaba otimizando para a coisa errada. Não estou falando que a gente não tem que medir as métricas internas que são importantes para os investidores, para o mercado, claro que a gente tem. Mas também a gente tem que balancear isso com métricas que são importantes para o cliente, que te fala se você está entregando valor de verdade. Por quê? Isso já sempre foi importante, mas agora isso é ainda mais importante. A gente vem vivendo um mercado de muita consolidação, de muito reajuste de contas, de muita economia, né? Então você fala aí, o CFO está querendo cortar o budget, então acaba consolidando, cancelando plataforma, né? Por causa disso. E é por isso que entregar valor para o cliente hoje não é mais opcional. Você não pode ter um produto sem conseguir comunicar o valor que entrega, o ROI do produto, porque senão você vai entrar na lista de sistemas que vão ser cancelados, porque ninguém entende o valor que você entrega. E para a gente dar uma visualizada em como isso funciona, né? Como é que a gente pode medir o valor que a gente entrega para o cliente? Eu criei aqui uma jornada de crescimento bem básica, né? Tem jornadas muito mais avançadas, mas é só um exemplo para a gente conversar. Vamos dizer que você é um cliente, aliás, não ainda um cliente, vamos dizer que você é uma pequena empresa e você está procurando uma solução para crescer a sua renda. Você quer aumentar a renda da sua empresa. Você vai lá na internet, você vai falar com as pessoas que você conhece, vai perguntar, né, como é que você faz o crescimento da sua empresa, o que você investe. E aí, nesse exemplo, vamos dizer aí que essa empresa é uma pequena empresa que ainda não tem um CRM. Aí ela aprendeu, na pesquisa dela, que as empresas que estão crescendo, elas usam CRM para otimizar o time de vendas, para organizar as leads que ela recebe, né, para otimizar o budget que ela usa para fazer advertisement. E aí ela vai falar assim, tá, fiz a minha pesquisa, todo mundo está usando CRM, eu ainda não estou usando CRM, eu vou investir. Aí, o que ela faz? Ela vai e fala com o time de vendas, né, da HubSpot, melhor CRM do mercado, então ela foi lá e encontrou a gente. Ela foi conversar com o time de vendas e o que o time de vendas fez? Várias promessas, né? Senhor, você quer aumentar o seu negócio? Sim, a gente tem essa ferramenta que pode te ajudar, a gente tem esse cliente aqui que a gente ajudou, tal case study aí. Então a gente faz várias promessas. E se você faz um processo de vendas bom, e nesse caso a gente fez um processo de vendas bom, a gente vai fechar esse cliente. Esse é o segundo passo da jornada, né? Aí entra o terceiro passo, que é o passo onde a gente vai ter que começar a entregar esse valor. A gente fez várias promessas, agora é hora de começar a implementação. E nesse caso, vamos dizer aí que o cliente está implementando diretamente com a HubSpot, está trabalhando com um dos nossos especialistas de onboarding e resolveu implementar um novo processo de vendas mais otimizado para a empresa deles, aceitou a consultoria do nosso especialista de onboarding e está fazendo aí uma coisa mais diferenciada, mais otimizada para a empresa deles. Esse é o passo 3. O passo 4 é quando o cliente começa a ter os primeiros sinais de que essa estratégia que ele implementou, de que as ferramentas que ele escolheu estão funcionando. E por onde que ele consegue isso? Porque a produtividade do time de venda dele aumenta. Então vamos dizer aí que eles tinham 3 vendedores, por exemplo, e que eles conseguiam lidar com 100 leads por mês. Agora esses vendedores estão conseguindo lidar com 150 leads que são muito mais bem qualificadas. Então a produtividade do time de venda subiu. Esse é o passo 4. E no passo 5, que é uma consequência de ter implementado a estratégia certa, a ferramenta certa, a renda do cliente aumenta. Porque ele está trabalhando com melhores leads, mais qualificadas, um volume maior, está fechando mais negócio. Então, chegou aí no passo 5, o cliente atingiu o objetivo inicial dele. Está aí recebendo o valor do nosso produto. E o que acontece? Como eu te falei, o crescimento do cliente, quando ele cresce,
a nossa empresa cresce. Por quê? Porque agora ele vai ter que contratar mais pessoas de marketing, ele vai ter que contratar mais pessoas de vendas, porque o negócio dele está crescendo. Então ele volta para a HubSpot, vai lá falar com o CSM dele e fala assim, ei, a gente está precisando de mais licença. Aí o CSM fala, nossa, agora que você chegou nesse nível, é legal você implementar esse outro produto, esse outro feature que a gente tem aqui. E aí o cliente compra mais da gente. E aí que a gente recebe o nosso crescimento, né? A gente atinge o nosso objetivo como empresa. E aí você vai ver, quando a gente pensar em métrica, todo mundo aqui deve, na empresa, estar medindo o número de leads que você recebe, seja lá do seu site, por telefone, outbound, enfim, a gente está medindo o número de leads que a gente tem. Aí, o time de vendas está medindo receita, as vendas que eles fazem. Todo time de vendas tem um target, uma meta e mede o quanto de vendas eles fizeram. Alguns times já têm essa métrica de uso, uma ativação do produto, que chega ali e te ajuda a entender se a implementação foi feita de forma correta. E agora, o Net Revenue Retention, que é uma métrica muito utilizada, que olha aí para todo o movimento de renda dentro da empresa. Então, se você começou o ano com 1 milhão, você quer terminar o ano com 1,4 milhões com os mesmos clientes que você já tinha. Então, todo mundo está começando a medir essa meta também. E o meio? Alguém aí está medindo se as estratégias do cliente estão gerando valor? E se isso está tendo um impacto positivo na renda do cliente? Imagino que tem muito menos empresas fazendo isso. E falo isso com propriedade porque eu falo com muitas empresas mesmo, e muito pouca empresa tem essa meta e essa métrica que te mostra que o seu produto está entregando valor para o cliente. Aí você me fala, mas Daphne, eu sou um CSM, eu posso entrar lá no portal do meu cliente, olhar os resultados, eu tenho conversas com eles todos os meses, né? Eu entendo se o cliente está recebendo valor ou não. Mas eu venho aqui te trazer uma dura verdade, que essa não é uma forma escalável de medir resultados. Por quê? Porque você não consegue entender de uma forma geral se você está entregando valor para todos os seus clientes. Então, se o seu CEO bater na sua porta e falar assim, nossos clientes estão recebendo o valor que a gente está prometendo para eles? Talvez você tenha vários exemplos para dar de clientes de sucesso e alguns de clientes que não conseguiram atingir os objetivos. Mas você consegue quantificar isso para falar assim, 60% dos nossos clientes aumentaram a renda em 25% esse ano. A maioria das empresas não consegue fazer isso. E porque você não entende se você está entregando valor, você também não entende se seu modelo de serviço está funcionando. Por quê? Porque o seu modelo de serviço só funciona se entrega valor para o cliente. Então, vamos supor, toda a ligação que você faz com o seu cliente, todo o conteúdo que você cria, todo o processo que você otimiza, todos os tutoriais que você cria no aplicativo, todas as interações que você tem com a comunidade, enfim. Você não sabe o que está entregando valor para o cliente, o que realmente está tendo um impacto positivo na empresa do cliente. E está ajudando ele a movimentar e crescer. Então, você não entende o seu modelo de serviço e aonde você tem que colocar mais recursos e da onde você tem que tirar recurso porque não está funcionando. E, finalmente, você não entende o time to value, que é aquela métrica que te fala quanto tempo está levando para o cliente alcançar valor com o seu produto. A maioria das empresas está medindo essa métrica, mas está medindo de uma forma errada. Porque se você não entende o que é valor, como é que você entende quanto tempo demora para chegar no valor? Então, aí o que acontece é que as pessoas estão usando métricas que eu chamo elas de métricas de vaidade, né? Você coloca ali um número só para falar que tem, para se sentir bem, mas realmente quando você olha aí 2, 3 camadas embaixo desse número, ele não está te dizendo aquilo que você precisa. E você nunca vai ouvir um CRO, um
Chief Sales Officer entrando numa reunião com o CEO e falando assim, para nossas vendas, para nossa renda, para nossa margem, eu não tenho um relatório para te dar, mas deixa eu clicar aqui em todos os deals dentro do CRM e eu vou te contar sobre todos eles. Ele é transparente. Ele não vai fazer isso. Ele vai ter o relatório, vai ter as métricas, ele vai ter o forecasting para falar como é que isso vai acontecer no futuro também. Então, por que que o CCO, o VP de Customer Success, entra na reunião com o CEO e não consegue responder essa pergunta? É por isso que a gente tem problema em conseguir ser ouvido dentro das empresas. Porque a gente não tem os dados, as informações que a gente precisa para ter essas conversas com a nossa liderança. Aí você me fala, Daphne, e o Health Score? A gente ouviu tanto de Health Score hoje, a gente já ouviu de Health Score fora daqui, tá todo mundo querendo medir esse Health Score. Não é com isso que a gente vai lá no CEO e conversa? Olha, eu vou te falar, eu, como eu te falei, faço consultoria para várias empresas, trabalho em Customer Success com muito tempo. A maioria dos Health Scores que eu vejo são métricas de vaidade. Eles são estáticos, então assim, você faz um cálculo lá 3 anos atrás e hoje em dia você ainda está usando aquele cálculo para te falar o que é saúde, o que não é saúde, que cliente está em risco, que cliente não está em risco. E a maioria olha para esse Health Score também como uso e como volume. Então assim, quantas vezes o cliente está fazendo login? Em qual frequência ele está usando certas features dentro do produto. E a gente sabe que volume não é valor. Então, se você está usando um Health Score estático, se você está usando um Health Score de volume, você vai acabar na situação que a maioria das empresas que eu converso acaba, que é o Health Score, o status da maioria dos clientes que cancela é verde. Estava tudo bem. Não tinha problema nenhum. Eu gosto de chamar esses clientes de cliente melancia. Por quê? O Health Score está lá te falando que está verde, está tudo bem, você não tem que se preocupar. Mas aí você corta ele no meio e está cheio de risco dentro desse cliente. Então, olhando para o Health Score, se você não consegue confiar nesse Health Score, se ele não te dá um prediction do cliente renovar, não renovar, de ver valor, não ver valor, qual que é a função desse Health Score? É vaidade, é falar que a conta está verde quando a conta não está verde. Então a gente chega nesse ponto onde você deve estar se perguntando, tá, se o Health Score não funciona, o que vai funcionar? Como é que a gente mede o sucesso dos nossos clientes? A gente faz isso medindo resultado. O resultado que o cliente quer alcançar, não o resultado que a gente quer alcançar. E eu sempre ouço das pessoas, né? Mas cada cliente quer uma coisa diferente, né? Você fala com um cliente aqui, um quer fazer isso, outro quer fazer aquilo. Meu background é gerenciamento de produtos. E quando você fala de produto, você está criando um produto que resolve problemas específicos para pessoas específicas, certo? É assim que você cria seus features, seu roadmap. Então, como é que a gente está criando produtos específicos para solucionar problemas específicos, às vezes para indústrias específicas, sem entender que valor é esse que a gente entrega? Geralmente isso não é um problema de entendimento, é um problema de colaboração, de trabalhar junto com o time de produto, time de marketing, time de vendas e definir isso, colocar no papel, ter um alinhamento entre todos os times. Qual é o valor que a gente entrega para o cliente? O que a gente está construindo? O que a gente está prometendo para o mercado? O que a gente está vendendo e o que a gente está entregando? Se não tem alinhamento aí, a gente vai ter um problema. E eu acho que uma das melhores frameworks para usar, para você definir isso na sua empresa, é o Jobs to be Done. Jobs to be Done é uma framework que foi desenvolvida por um acadêmico, Clayton Christensen, professor da Harvard. E essa é uma metodologia para desenvolvimento de produto. E é o que eu estava falando antes. Ela é desenhada assim. O objetivo do seu cliente
é aumentar a renda. Exemplo, né? Vou usar o mesmo exemplo que a gente usou lá na jornada. O objetivo é aumentar a renda. Quais são as tarefas que o cliente precisa executar para aumentar a renda? E aí vai quebrar isso em pedaços menores. Então, por exemplo, eu coloquei 2 aqui só, mas vão ter várias, né? Coloquei, o cliente vai ter que gerar demanda. Por quê? Porque se ele não gerar mais demanda na empresa dele, vai ser difícil aumentar a renda. Ele precisa de mais clientes, novos clientes. Ele também vai precisar fechar vendas. Não é só atrair a demanda e ter o lead lá no sistema. Você vai ter que converter. Você vai ter que vender para aquele cliente. Essas são 2 tarefas, por exemplo, que o cliente teria que fazer para aumentar a renda. Como eu falei, tem mais. Mas aí essas tarefas são muito grandes, né? Quando a gente vai fazer desenvolvimento de produto, a gente precisa quebrar isso no que a gente chama de stories no Agile. Essas stories são pedaços bem pequenininhos de cada passo que o cliente tem que tomar. Então vamos aí, para gerar demanda, como a gente faz isso? Bom, o cliente vai ter que atrair tráfego para o site. O cliente vai ter que criar caminhos de conversões dentro do site. E o cliente também vai ter que criar uma forma de priorizar essas leads que estão vindo pelo site. Aí ele criou uma demanda específica de valor. Para fechar vendas, vai ter que pegar aquele lead que foi gerado pelo marketing e vai ter que fazer uma qualificação, né? Depois vai ter que criar essa oportunidade no sistema para realmente virar um deal. E aí fazer uma cotação, entregar um valor para o cliente, enfim. Como eu falei, tem muitas outras coisas que vêm aí, mas é assim que a gente faz a criação do produto. A gente vai lá do objetivo, quebra ele em tarefa e quebra ele em stories. Se a gente já está fazendo isso para criar produto, por que a gente não traz isso para o Customer Success? Por que a gente vai e cria um health score completamente diferente, que não tem nada a ver com o que o cliente está tentando fazer? A gente está começando do zero, reinventando a roda no time de Customer Success, quando a gente deveria estar construindo em cima do que o time de produto está fazendo. E, aliás, fica muito mais fácil construir em cima do que o time de produto está fazendo. Por quê? Porque tudo isso está sendo medido dentro do produto. Um dos desafios que a gente tem, né, em medir valor para o cliente é criar essas oportunidades de medir o valor dentro do produto. E está aí a forma que você faz isso. Se você alinhar com o time de produto, essas coisas já estão sendo medidas dentro. Nem todo uso vai ter o mesmo valor, vai gerar o mesmo valor, mas você começa a conectar uso com valor, ao invés de, como eu falei, medir frequência, medir volume. E se você não sabe por onde começar, e a sua empresa já está girando, já está rodando, tem muitos clientes, começar do zero às vezes é difícil. Mas é aí que a inteligência artificial pode ajudar muito. Por quê? Antes da inteligência artificial, a gente só tinha dados estruturados para tentar entender o cliente. Então, dados firmográficos, os dados de uso, como eu te mostrei, dados comportamentais. Mas agora, a gente tem o poder de usar dados desestruturados. Então, dados de conversas, e-mails, dados de engajamento nas redes sociais, para entender como os clientes estão falando sobre o produto. Você pode analisar todas as conversas do seu time de vendas e entender quais são as coisas que os clientes pedem, procuram, o que está no requerimento. E aí você consegue fazer essa priorização de quais são os casos mais importantes para o cliente, qual é o valor que ele está procurando, através desses dados desestruturados. E até trazer isso também para o time de produto, porque a gente vê aí muito time de produto que desenvolve aí muita funcionalidade que acaba não sendo utilizada porque não agrega o valor para o cliente. Então, assim, esse alinhamento usando inteligência artificial é muito legal. E a gente precisa ser o quê? Consistente na forma em que a gente mede o sucesso do cliente. Como eu falei, não pode ser que cada cliente tenha um plano de sucesso separado, com uma medida separada. Todos os clientes estão vindo para o seu produto, comprando o seu produto ou o seu serviço, porque eles querem um valor específico. Isso aqui é uma caixinha fechada, um drop-down, não é um campo aberto.
Porque o seu produto não foi feito para fazer tudo para todo mundo. O seu produto foi feito para resolver alguns problemas para algumas pessoas. Aí você me pergunta, tá bom, Daphne, defini aí quais são os casos, quais são os jobs desse cliente. Mas como eu chego na métrica de sucesso? Quando você já fez esse trabalho de conectar o uso com a funcionalidade e o valor que o cliente espera, você começa a definir métricas que são benchmarkings da indústria. Por exemplo, gerar demanda. Todas as empresas que estão gerando demanda têm o quê? O Marketing Qualified Lead, que é a métrica que as empresas usam quando essa lead chegou na empresa e foi qualificada por marketing, vai ser passada para o time de vendas. Existem diferenças em como as pessoas definem o Marketing Qualified Lead? Absolutamente. Mas o importante é o que é o Marketing Qualified Lead para o seu cliente, não para você. Então, o que você tem que medir é o Marketing Qualified Lead. E aí, o time de vendas também vai ter algumas métricas. Vai ter a Sales Qualified Lead, vai ter a conversão, vai ter a velocidade, vai ter a renda total que você fecha. Vão ter algumas métricas. Você não precisa de 20 métricas. Você precisa de, pelo menos, uma por valor que você entrega, entendeu? E isso é o tipo de relatório que, se você chegar lá no seu cliente com essa informação, primeiro que você consegue ter uma conversa estratégica com aquele cliente, né? Falando, você melhorou a sua demanda 20% no último trimestre usando a HubSpot. Você pode ter essa conversa de valor que você entregou. Você também pode ter uma conversa de que as coisas não estão indo bem. Então, você pode falar, olha, os seus leads, eles pioraram do último trimestre para cá. O que aconteceu? Como a gente muda isso? Que estratégia você tem que adotar? Então, você consegue realmente ter uma conversa de Trusted Advisor com o seu cliente, uma consultoria. Não só escrever aí o que o cliente está pedindo e ir offline, fazer aquilo ali, passar para o produto. Não, você está dando uma consultoria. E quando você faz isso, você também começa a entender, estamos entregando valor? O nosso produto está construído de uma forma que está ajudando o cliente a atingir o objetivo que a gente está prometendo para o mercado? Que mudanças a gente tem que fazer no nosso produto para conseguir entregar esse valor para o cliente? Ajuda a priorizar seu roadmap. Você também consegue entender se o seu modelo de serviço está funcionando. Por exemplo, você cria um curso virtual para o seu cliente para ajudar ele a implementar a inbound na empresa dele. Ele fez o curso. Depois de 3 meses, aumentou os leads desse cliente? Ele está usando a ferramenta de uma forma mais apropriada? Se sim, vamos lá, vamos entregar esse curso para todo mundo. Se não, temos que descontinuar, tirar isso do nosso conteúdo para criar uma coisa mais eficiente para entregar para o cliente. E você começa a entender quanto tempo realmente demora até o cliente alcançar valor com o seu produto. Porque agora você sabe o que significa valor para o cliente. Então você consegue medir o tempo. E tem o Peter Drucker, que é um economista, um autor americano que eu gosto muito do conteúdo dele. Ele sempre fala que você não pode melhorar aquilo que você não mede. E para mim isso aqui é gospel. Para mim, no meu time de Customer Success, a gente mede tudo. Porque se a gente não medir, a gente não sabe se está funcionando e a gente não sabe como melhorar. Então, toda iniciativa de Customer Success que a gente coloca, a gente tem uma métrica. E a métrica não é o Net Revenue Retention, que está lá 12 meses depois dessa entrega de valor. A gente cria programas que são conectados aos casos de uso e a gente analisa se esses programas estão ajudando o cliente a atingir os objetivos deles. E eu sei que a gente sempre fala sobre as razões que o cliente cancela, né? E na minha opinião só tem 2 razões que o cliente cancela. A gente pode ter 1000 sub-razões. E existe mesmo sub-razões. Mas para mim tudo chega ali em 2 pontos. O primeiro ponto é que o cliente não está recebendo o retorno no investimento dele. O que isso significa? Eu não usei o seu produto o suficiente.
Então eu não recebi o valor que eu esperava e estou pagando, vou cancelar. Significa que seu produto não estava apropriado para a entrega de valor. Eu tentei usar, investi, usei, mas não consegui o resultado. E a segunda razão é que o cliente não sabe o valor que recebe. Isso aqui não é só opinião não, tá? Isso aqui foi uma pesquisa que o Greg Danes, da Churn Zero, fez com milhares de empresas para entender as razões por que elas cancelam. E as razões todas aí borbulhavam nessas duas razões. Ou o cliente não recebeu o valor, e o valor tem que ser o valor suficiente, né? Vamos supor, você está pagando $1.000 por mês, mas você só está recebendo de volta $700 por mês, não é valor suficiente. Então tem que ser o retorno no investimento, pelo menos, né? Mas essa segunda razão de não saber o valor que recebe, isso aqui geralmente vem mascarado de outras razões. Por exemplo, vou para o seu competidor. O cliente está indo para o competidor, se não é porque faltou o ROI, é porque o cliente não está entendendo o valor que ele recebeu, não sabe qual vai ser a dor e o custo da troca da plataforma e está decidindo trocar de plataforma. Então, o que ele está te dizendo é, eu ainda tenho esse problema, eu preciso resolver esse problema, eu vou investir em resolver esse problema, mas eu vou investir com outra pessoa. Então, se você entregou o valor e ele está fazendo isso, é porque você não comunicou de forma eficiente o valor que você entrega. Então, essas, para mim, são as duas razões principais que os clientes vão embora. E é por isso que eu tomei a liberdade de adaptar o Peter Drucker e fazer a minha própria frase, que é que você não retém ou cresce se você não mede. Eu falo isso para a minha equipe o tempo inteiro. Se a gente não medir, a gente não vai reter o cliente, a gente não vai crescer o cliente. Não tem que medir. E voltando lá para o Customer-Led Growth, que é o que eu te falei lá no começo, era o meu primeiro ponto dessa palestra. O que é o Customer-Led Growth? Espero que agora você já tenha entendido alguns pontos disso. Primeiro, a gente tem que construir produtos que resolvam problemas reais para clientes reais, para a gente conseguir atrair esses clientes. Aí a gente tem que ir para o mercado e promover os problemas que a gente soluciona ou as oportunidades que a gente cria para o cliente. A gente não tem que ir lá e promover uma coisa que a gente não faz. A gente tem que, isso aí tem que estar alinhado. Aí a gente tem que vender baseado naquilo que a gente pode entregar. E por último, a gente tem que entregar o valor. Então, eu chamo isso aí de flywheel na HubSpot, a gente usa isso muito. Todos os times de produto, vendas, marketing e customer success têm que estar alinhados na entrega de valor. E é por isso que a gente não pode esperar que o CSM, lá do assento individual dele, consiga definir tudo isso. Porque isso aqui é estratégia de empresa. Isso não é uma coisa que seu CSM vai fazer sozinho. Você tem que ter o alinhamento de todas as equipes. E uma das coisas que eu acho bem legal é que, ano passado, na Inbound, que é a conferência da HubSpot, a Yamini, que é a nossa CEO, que aliás era Chief Customer Officer e virou CEO, é um dos casos onde o Customer Success está chegando ao topo, ela falou no palco, na frente de 10 mil pessoas, que a HubSpot ajuda os clientes a aumentarem a conversão dos deals deles por 109%. A gente dobra a conversão deles. Isso não é lorota, isso não é inventado. Isso é uma das métricas mais importantes que a gente tem na empresa para o nosso produto de vendas. A gente quer ajudar os clientes a aumentarem a conversão deles. Porque eles não gastam todo o dinheiro para fazer a aquisição daquela lead para perder aquela lead. A gente quer deixar o CAC deles melhor. Então, essa é a minha vontade para todos os líderes de Customer Success, todos os CSMs, poder falar com autoridade, com substância, na frente do cliente, o valor que você entrega para eles, para você conseguir reter e crescer aquele negócio.
Mas não seria Customer Day sem falar sobre inteligência artificial. Eu falei bem pouquinho, agora eu vou dar um deep dive. Quero ficar bem nerd com vocês. No mundo onde a gente está medindo os resultados que a gente entrega para os nossos clientes, tem uma coisa muito especial que pode acontecer. A gente chama isso de Network Effect. O Network Effect, eu vou explicar para vocês o que é. É quando o valor do seu produto aumenta baseado no número de usuários que estão utilizando o seu produto. Ficou bem definição de dicionário, né? Eu vou explicar melhor. Aqui o que significa na prática? Vamos supor, vamos usar o mesmo exemplo, né, do HubSpot, os clientes que querem aumentar a renda. Vamos supor que eu tenho um cliente de fintech na HubSpot. Eles são o top 1% dos melhores clientes que a gente tem em termos de resultados que eles conseguem com a HubSpot. E eles cresceram a empresa dele 35% esse ano, que é um número muito, muito legal. E eles usam principalmente 5 ferramentas dentro da HubSpot. A gente também vê que eles têm 12 campanhas de marketing bem específicas dentro do produto deles. E que eles estão integrando o CRM deles no LinkedIn e recebendo vários leads pelo LinkedIn. Aí a gente tem um cliente novo que vem com o mesmo objetivo, querendo crescer renda na mesma indústria. O que a gente faz? A gente adapta nosso onboarding e ensina o cliente a fazer o mesmo processo desse cliente que está usando o produto e recebendo muito resultado. Então, o network está aprendendo baseado na performance de todo mundo. Então, o valor do seu produto não é mais só o processo que você ajuda, mas é o insight do que você pode entregar para o cliente, como ele consegue retirar valor. E dentro da HubSpot a gente já está fazendo isso, a gente já está colocando a inteligência artificial dentro do produto. Eu fui bem corajosa, eu falei que eu tenho uma newsletter, né? Minha newsletter, ela é na HubSpot. Eu coloquei aqui o print screen da performance da minha newsletter. Isso aqui é um dashboard que está dentro do produto. E você vê ali que eu tenho um score total da minha newsletter, com a taxa de abertura dos e-mails, os click-throughs, que é quando a pessoa clica nos links que você tem lá dentro, os hard bounces, que é quando o e-mail está errado, não chega, e os unsubscribers, as pessoas que assinaram e depois desistiram. Aí a HubSpot me dá todos os meus resultados da minha newsletter, tudo que eu me importo para fazer minha newsletter ficar melhor. Mas a gente não para aí. A gente te dá um benchmarking, você pode ver ali que marca, seu resultado foi excelente, seu resultado foi ok. Às vezes o resultado não é tão bom. Mas aí o que eles fazem? Com esse benchmarking, eles vão e me dão uma recomendação. Como é que eu melhoro essas métricas que não estão tão boas? Então, usando essa inteligência artificial, sem falar com CSM nenhum, eu tenho acesso a toda essa informação estratégica e todo esse conselho que que a HubSpot me dá. Porque a gente tem dados para entregar para o cliente. E a pergunta de sempre, né, que todo mundo sempre faz é: como é que outros clientes como eu estão resolvendo esse problema? Essa é a pergunta que os CSMs mais ouvem, né? O cliente não quer reinventar a roda, o cliente quer conselho, né? Quer fazer as coisas de uma forma rápida. E na AI, a gente já está começando a fazer isso de uma forma bem legal. Como? Com os copilotos. Vocês ouviram hoje copilotos aqui. Os copilotos trabalham junto ao CSM, lado a lado, fazendo o quê? Recomendação das próximas e melhores ações, que nem vocês viram ali naquele dashboard. Estão me recomendando o que eu tenho que fazer. Identificando risco e propensidade de crescimento. Então, estão ativando o CSM falando assim: olha, essa conta está com risco baseado aqui nessa informação que eu tenho, no uso, no engajamento, no NPS. Então, proativamente fazendo isso, mas não só para risco, também para oportunidade de crescimento. E o Copilot também está fazendo uma geração de conteúdo personalizado. Então, sugerindo um e-mail que o CSM pode mandar para o cliente, sugerindo um curso que o cliente tem que fazer. Mas temos também aí não só o copiloto, temos o agente de inteligência artificial. O agente
ainda está sendo menos utilizado do que o copiloto. O agente é autônomo. O agente, ele toma a frente e trabalha diretamente com o cliente, sem o impasse do CSM aí no meio, facilitando essa conversa. Então, realmente, tem que existir uma confiança maior nesses dados para implementar o agente. Essas empresas que estão implementando estão recebendo vários resultados. Uma das coisas que os agentes fazem é guiar o cliente no processo de onboarding. Então, o cliente tem um objetivo a alcançar, cada cliente vai ter, vamos dizer, de 10 objetivos que você ajuda o cliente a alcançar, os clientes vão atingir objetivos diferentes, vão ter dados diferentes, vão ter conhecimentos diferentes, tamanhos de equipes diferentes, você personaliza essa jornada inteira usando o agente. Você também pode oferecer treinamento contínuo. A gente tem essa ideia de que onboarding é uma vez, né? Você faz quando você compra o produto e depois acabou o onboarding. Não, é everboarding. Você tem funcionalidade nova, você tem produto novo. Então, você está sempre fazendo um onboarding desse cliente. E, de novo, o agente pode te ajudar com isso. O agente também pode recomendar melhorias no setup do cliente. Então, ele pode olhar a conta inteira e falar assim, olha, tem lugares aqui que você pode otimizar. Demora muito para um CSM fazer isso, né? Olhar a conta inteira do cliente, encontrar 5, 6 lugares onde o cliente pode fazer coisa melhor. A inteligência artificial pode fazer isso rapidinho e o agente pode ajudar o cliente. Não só o agente pode ajudar o cliente, como o agente também pode fazer pelo cliente. Pode até sugerir e falar assim, podemos fazer essa melhoria? Sim, ele atua no lugar do cliente. E, por último, o agente também pode fazer o upsell, o cross-sell, dependendo do uso do cliente. Vamos supor, o cliente está tentando fazer uma coisa que pode ser feita melhor com um produto que ele não tem, o agente pode sugerir. Então, parece que está longe no futuro, mas essas coisas já estão acontecendo. E eu gosto muito de olhar para empresas de B2C, quando eu quero falar de inovação. Por quê? Como eles têm muitos clientes e não têm recurso para falar individualmente com todos os clientes, eles sempre implementam as tecnologias mais avançadas mais rápido. E a Amazon, ano passado, teve um report deles que eles falaram, o report anual financeiro deles que eles fazem para os investidores, que 50% das compras na Amazon vem pelas recomendações que a inteligência artificial faz. Então, você, quando está comprando uma coisa no Amazon, ele fala assim, as pessoas que compraram isso também compraram aquilo. 50% do revenue vem dessas recomendações, que é incrível. E a Netflix também falou na earnings call deles do ano 2023 que eles conseguiram prevenir 1 bilhão em cancelamento por causa da engine de recommendation deles. Então, assim, toda vez que você está assistindo um show na Netflix, você fala assim, não tem mais nada para assistir, eu vou cancelar, depois eu volto. Aí eles vão lá e te recomendam uma coisa nova que você gosta e fica lá. É isso que está ajudando eles a prevenir cancelamento. Então, as empresas de B2C já estão muito avançadas e já estão recebendo muito valor aí em integrar a inteligência artificial ao produto. Eu acho que as empresas de B2B também vão ver isso no futuro. E eu falei várias coisas, mas eu queria deixar vocês com 3 coisas. Primeira, foque na entrega de valor para o seu cliente. Esse é o primeiro passo. Se você não entende o que é valor para o seu cliente, se você não está alinhado com o seu cliente, no que é o valor que eles esperam do seu produto, se você não está com aquela flywheel funcionando bem, onde você constrói, promove, vende, entrega o valor, você vai ter um problema em implementar a inteligência artificial, porque você só vai fazer coisas erradas que não dão resultado mais rápido. Então, você tem que entender essa entrega de valor. No segundo, implementar o Customer-Led Growth na sua empresa, que é realmente esse ciclo que a gente viu naquela flywheel que eu mostrei, que não só é o ciclo de criar, promover, vender e entregar, mas é o ciclo seguinte que acontece depois daquilo, que é integrar o feedback do cliente no produto para que a sua empresa continue crescendo. E por último, cresça com a inteligência artificial. Não fique com medo da implementação, porque o futuro é com a inteligência artificial. A gente vai ter que aprender a trabalhar com os copilotos e com os agentes. E se você fizer o passo 1 e 2 bem, você vai ter o business case que você precisa para ter o investimento certo na inteligência artificial. E com isso, eu vou deixar vocês aí. Muito obrigada pela oportunidade.
Este é o primeiro conteúdo da semana do CS. Espero você no conteúdo de amanhã.